Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, e hoje abordaremos a subdivisão nos faz entender a parte da filosofia. Por que a doutrina espírita é uma doutrina que se apoia na filosofia? Nós vamos tratar na parte terceira das leis morais, capítulo 1 das leis divina ou natural. Sendo como de costume, deixamos para que possam refletir uma pergunta que tentamos ao final responder. As leis naturais, elas já existiam ou foi uma colocação que Jesus, nosso Mestre Jesus, nos trouxe? Será que o homem já tinha conhecimento da lei divina? Será que essas leis divinas são as que falamos que quando transgredida nos traz o sofrimento? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens. Se estiverem gostando, dá um like no vídeo pra gente. Então, lá na questão 614 em diante, nós vamos abordar a lei natural, a qual todos nós estamos imersos, estamos subordinados, estamos ligados. Ele nos fala o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, gravada na consciência de cada ser, e suas transgressões acarretam ao homem o caminho da infelicidade. Olha aí nos mostrando por que nos tornamos infelizes, por que não encontramos a felicidade tão almejada, por que temos tanta dificuldade de sermos felizes. São eternas e imutáveis, diferentemente das leis do homem, que modificam ao sabor de interesse, ao sabor de modismo. Essas não, essas são eternas. Sendo certo que quando o homem conseguir ditar leis amalgamadas às leis do Criador, toda a humanidade encontrará o caminho da eterna felicidade. Então, quando nós conseguirmos criar leis humanas, imagem e semelhança da lei natural, da lei do Criador, o homem será feliz. Aquele grupo, aquela população, aquela humanidade encontrará a felicidade. Então, as leis divinas compreendem a ética com que o homem deve alicerçar o seu proceder, não só as conhecendo, mas as praticando. Porque não adianta você conhecer, você precisa colocar em prática. Seguir Jesus é fácil? É fácil. Agora, caminhar as pegadas do Mestre, ou seja, praticar as ações do Mestre, aí que vem a grande dificuldade de todos nós. Tamanha é a sua complexidade que não bastará ao homem uma única existência para conhecer e interpretá-la. Então, mostra que nós precisamos de muitas reencarnações para compreender essas leis. Certo é que as leis divinas têm sua aplicação e interpretação de acordo com a evolução de cada ser e no mundo em que habita. Então não adianta querer acelerar. Nem todos compreendem a lei divina, nem todos compreendem a lei natural, por falta ainda de maturidade. Até julgam algumas leis injustas, até julgam que algumas leis são impossíveis de serem praticadas. Mas na medida que você vai depurando, na medida que você vai evoluindo, na medida que você vai compreendendo, você está apto a interpretar essas leis e praticá-las. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre os reinos e falamos de que o espírito ele precisava estar em contato com a matéria para evoluir. Só que essa matéria também tolhe essa percepção, esse conhecimento dessas leis naturais, que estão gravadas no nosso ser, nós vamos ver no decorrer da nossa aula. A questão é que o espírito, quanto mais preso a essa matéria, ou seja, quanto menos evoluído ele é, mais influência ele tem. E mais ele se esquece dessas leis divinas. Por isso, tantas transgressões. Por isso que no iniciar da nossa caminhada, nós erramos tanto. Porque essa consciência, ela fica meio que inebriada por a matéria. Conforme nós vamos reencarnando, sucessivas reencarnações, nós vamos nos desmaterializando, ou seja, nós vamos nos libertando dessa influência que a matéria exerce em nós, que são o quê? São as paixões, é o nosso egoísmo. E aí, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos libertando dessas paixões e nós vamos cada vez mais ampliando a nossa consciência dessas leis naturais e, consequentemente, errando menos. Consequentemente, criando menos débitos para serem saudados numa existência posterior. Isso ainda a custo de muito sofrimento, essas transgressões.
É aquilo que costumamos dizer, o fato de você não conhecer as leis da Gravidade, se você jogar a pedra para o alto, ela vai cair na sua cabeça, independente de você conhecer ou não. Então, olha o sofrimento que é imposto pela minha ignorância. Na medida que eu compreendo que existe uma força que exerce sobre aquele objeto para trazê-la de volta, e aí vão jogar a pedra, eu não sofro mais, eu não tenho mais dano. Mas a mesma coisa que acontece com a lei divina sobre essa questão. O fato de eu não a conhecer não vai deixar de acarretar sofrimento. Muito ao contrário. Enquanto eu estiver transgredindo, eu irei sofrer os efeitos dessa transgressão. Na medida que eu as compreendo, eu deixo de transgredir. Aí eu passo a encontrar o caminho da felicidade. Então, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras diz respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. E aí eu faço uma parada para te explicar, para não confundir leis morais com leis éticas. Nós estamos falando aqui, apesar de alguns autores entenderem que é a mesma coisa, eu as compreendo de forma diferenciada. As leis morais são leis construídas pelo homem, são regramentos que o homem está a estabelecer naquele grupo social. As leis divinas, elas são éticas, essas sim são imutáveis, essa é uma construção do Criador. Então, fica até fácil de entender essa diferenciação quando eu costumo dar o exemplo da escravidão. Não muito longe, o homem entendia que ser escravo era perfeitamente normal, era perfeitamente legal, era perfeitamente aceito pela sociedade. Mas aí eu te pergunto, era ético você ter escravo? Claro que não, ela infringia, ela ia de contrário às leis do Criador. Então note a diferença do ético e do moral. O moral, ele permite, em dado momento, aceita aquela condição, aquele regramento, dá como válido aquele regramento. O ético não. O ético, ele vai sempre impor as suas regras, ela sempre é imutável e vai te dizer que aquilo não pode ser feito, ou aquilo, ao transgredir, te trará sofrimento. Eu sugiro a vocês, para compreender melhor essa questão de ética e de moral, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º. Logo no item 2, ele fala, na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei divina é invariável, ela se mantém durante todo esse tempo. A outra era apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modificou com o tempo. Então, antigamente se tinha leis muito rígidas, porque era necessário, o povo era muito ignorante. Conforme esse povo vai se esclarecendo, essas leis vão sendo flexibilizadas ao tempo atual. Essas leis vão se atenuando, se amoldando ao tempo atual. Então, por isso que Jesus fala, eu não vim destruir a lei do Pai, a lei divina, a lei natural. Mas aquelas que continham excessos, essas sim eu vim esclarecer, eu vim mostrar que não precisa ser daquela forma, que ela não está moldada mais à nova condição da humanidade. Então, o verdadeiro que Jesus modifica ou esclarece ou vai contrariar quase a totalidade da Torá. Por quê? Porque eram leis extremamente cruéis, extremamente rígidas, extremamente desalinhadas ao propósito que era o amor ao próximo. Era tão cruel que dava direito ao indivíduo a alijar o seu pai de uma segurança, de uma proteção, em nome de uma religião. Então, quando ele doava as suas riquezas ao templo, ele abandonava o pai e a mãe ao relento, ao sofrimento, à miséria, e isso era perfeitamente aceito. E Jesus fala, opa, isso não pode ser, isso não é assim. E tantos outros exemplos que tem no Evangelho, Jesus mostrando que não era daquela forma, que a compreensão da humanidade naquele momento já estava equivocada. Foi necessário no início? Sim, foi necessário no início, mas não precisava mais continuar daquela forma. Ao exemplo de eu não vou curar porque é o sabá. Como? Não vou curar porque é o sabá. Então eu deixo o meu irmão morrer, mas em contrapartida eu tinha a exceção que eu poderia buscar uma única ovelha que se perdera no deserto. Então, note que Jesus vai contrariar isso, vai combater e vai te apresentar as leis do Pai, a lei natural, a lei que efetivamente está apoiada na ética.
E o conhecimento dessa lei? Todos nós podemos conhecer. A compreensão da lei divina está em proporção direta ao grau de perfeição que tem atingido. Então, na medida que eu vou depurando, na medida que eu vou compreendendo, na medida que eu vou aceitando essas leis, eu vou me lapidando, eu vou melhorando, eu vou me esclarecendo. Ganhando consciência. Ganhando consciência. Eu vou me desviando dos equívocos, eu vou me desviando das pedras de tropeço e vou ganhando a iluminação. Entretanto, quando unido ao corpo, guarda a intuição, fazendo-a esquecer pelos seus maus instintos, como você bem colocou. Então, quando estamos na matéria, existe aí um inebriamento dessas leis, um esquecimento, não que elas não estejam dentro de você. Sim, elas estão. Você tem a intuição delas, você sabe que determinados comportamentos, determinadas ações são contrárias a essas leis. Você sabe, na sua alma está escrito, está gravado na sua consciência essas leis. Mas, devido a você ter reencarnado, essas leis são esquecidas, essas leis passam a um segundo plano e você deixa aquilo que mais aflora do homem, que é o lado mais animal do homem, que é o ego. Por quê? Porque o ego realmente é um instituto necessário à sobrevivência, sim. Mas na medida que você vai depurando, na medida que você vai evoluindo, esse ego, ele tende a amainar, ele tende a sair do palco. Mas sabemos que então a matéria influencia bastante o espírito encarnado, fazendo até mesmo esquecer essas leis que estão gravadas na consciência do ser. Mas será que a gente fica ao relento enquanto não conseguimos nos libertar dessa influência da matéria? Não, claro que não. E aí, respondendo o que ela nos pergunta, vamos ver o que o mundo espiritual nos responde. Nós estamos falando lá na questão 622. A lei de Deus gravada se encontra na consciência do ser, como já falei. Dessa forma, quando esquecida, faz-se necessário que reveladores revivam-na na sua memória, fazendo com que haja o progresso da humanidade. Ou seja, nos é enviado avatares, seres iluminados, seres conscientes, para nos lembrar dessas leis. É isso que acontece na humanidade, em toda a sua história. Você tem aí Buda, você tem aí Moisés, você tem aí Jesus, você tem tantos seres iluminados que volta e meia aparecem no caminhar da humanidade para nos mostrar a luz, mostrar o caminho, como uma lanterna a mostrar o caminho na escuridão que a humanidade se encontra. Então, ainda que esqueçamos essas leis, o Criador, em sua benevolência, em sua suma sabedoria, vai nos trazer, vai nos legar seres divinais que vão nos auxiliar nesta caminhada, nos mostrando o caminho correto que devemos seguir, nos reajustando, nos nivelando essas leis, para que diminua o nosso sofrimento, para que a gente possa encontrar a paz, a verdadeira felicidade. Nos ensinos da lei de Deus, há homens que, por terem sido inspirados por Deus, se transviaram e transviaram seus seguidores, pois a ambição os faz tomar para si o encargo que não fora cometido. Então é verdade que alguns que têm a responsabilidade de esclarecer, de reviver na memória da humanidade essas leis, vão se transviar do caminho? Sim, porque as suas vaidades vão falar mais alto. E aí, esses homens terão as suas responsabilidades, sim, como é apresentado em parábolas. Ao ser pedra de tropeço do pequenino, é claro que você será responsabilizado. Esse que vos fala, se cometer a ilicitude de desviar do caminho da verdade que nos é apresentada, é claro que eu terei que responder por isso, sim, por desviar o pequeno irmão. E o pequeno que se fala aqui é o pequeno no conhecimento, no esclarecimento, porque sim, muito lhe será cobrado daquele que muito recebeu. É claro, é natural. Se você recebe talentos para auxiliar, para reviver a memória do homem essas leis, e você os transvia, é claro que você será responsabilizado. Todavia, como era afinal homem de gênio, mesmo tendo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Ou seja, ainda que esses homens que têm o dever de instruir, de orientar, de reviver na memória desse grupo ou desse agrupamento essas leis, ainda que eles cometam equívocos, ainda assim verdades são levadas. Por quê? Porque o propósito
que esses homens carregam é o de ensinar. E ainda que algumas partes ou o desvio desse pensamento ocorra, as verdades elas vão eclodir naturalmente, porque não é uma vontade sua, não é uma vontade do homem, é a vontade do Pai que vai trazer ao homem a memória das suas leis. Então, assim, o verdadeiro profeta é um homem de retidão moral que trilha dentro da ética divina, pois se encontra inspirado por Deus. E para conhecê-los, basta analisar não suas palavras, mas suas atitudes, destacando-se como justo e perfeito e modelo a ser seguido o Mestre Jesus. Então, discursos bonitos, discursos inflamados, discursos bem elaborados, não é isso que mostra o verdadeiro revelador das verdades divinas. O que mostra são as atitudes que ele possui. Quem é esse ser? Quem é esse indivíduo? Porque sim, aos olhos cobertos de véu, engana-se muitas pessoas. Mas aos olhos do Criador, não engana-se ninguém. Então nós precisamos observar naqueles que nós colocamos as nossas esperanças ou nas mãos dele a possibilidade de ser os nossos orientadores, observar as suas atitudes, não as suas palavras bonitas. Palavras enganam. Não faltam homens a falarem palavras lindas, frases muito interessantes, de bastante impacto, mas são vazios em suas atitudes. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, você quer um modelo a ser seguido? Precisa de um modelo? Não tem outro do que o Mestre Jesus. Não tem outro do que seguir os evangelhos que ele nos apresentou. Não tem outro. Jesus escreveu alguma coisa? Não, não é? Mas as suas atitudes ficaram gravadas na história, não é? E todos nós observamos aquela atitude e nos emocionamos com desejo, com anseio de imitar o Mestre, porque aquele é o caminho. Jesus ensinava. Sim, Jesus discursava lá no Sinédrio? Sim, porque ali você estava numa pleiade de julgadores, numa casta de homens com cultura, e ali Jesus mostrava a sua capacidade de dialogar, de confrontar aquelas ideias. Mas ao pequenino, Jesus, através de suas atitudes, dava exemplo para todos nós. Então, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Jesus não colocou nenhuma religião, não instituiu nenhuma religião. Isso é coisa do homem, né? Religião é coisa do homem. Jesus instituiu o seu evangelho. Aliás, as bem-aventuranças é um modelo, é um protocolo, é uma plataforma de governo que Jesus nos apresentou. Ali sim, eu diria que está estabelecido a verdadeira religião. Leiam as bem-aventuranças para que vocês compreendam aquilo que você está dizendo. Ali está as verdades que o Cristo vai nos apresentar. Então ele é o mais puro, quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o modelo a ser seguido. Mas não é para seguir os seus passos, é para vivenciar os seus passos. Ou seja, pegar os ensinamentos dele e colocar em prática. Porque só falar é bonito, eu gosto, me simpatizo, eu quero ouvir, não resolve. Você tem que colocar esses ensinamentos em prática. Que é tão fácil ler Marcos 14, versículo 2, aí você levanta com aquela toda sua pompa de conhecimento e faz a sua colocação ipsiliter do que lá consta. Aí eu pergunto a você, aquele que conhece de cor os evangelhos, você perdoou o seu irmão hoje? Você deu de comer a quem tem fome? Deu de beber a quem tem sede? Você abraçou aquele que tem a necessidade do carinho, a necessidade do consolo? Você fez isso hoje? Então, entenda, decorar frases é fácil, não é difícil. Um pouquinho só de talentos que você consegue decorar. A questão não é o decorar as frases que estão contidas no Evangelho, é a prática do Evangelho, a prática constante do Evangelho. Aí sim você pode dizer, eu sou um seguidor do Mestre Jesus. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem da lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimentos demasiado terrenos
e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida na alma, como as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Muitos criam, condicionam, elaboram regramentos que muito estão distanciados das leis divinas. Elas têm o propósito de quê? De aprisionar, de colocar você na condição de escravo, de fazer com que você não reflita, que você esteja subordinado principalmente àquelas leis que são construídas para atemorizar, para colocar o homem em xeque diante do Criador. São leis humanas, não são leis divinas, e essas leis precisam ser abrogadas da face da terra, porque elas são leis perniciosas ao crescimento do homem. E nós precisamos ter a cautela de interpretar, de conhecer o que é lei divina, o que é lei humana. As leis humanas, elas estão eivadas de interesse, elas têm um propósito. E quando falamos principalmente naquelas leis que versam sobre a religiosidade, a espiritualidade construída pelo homem, essas sim devemos ter muito cuidado, porque, em via de regra, ela tem o objetivo de aprisionar, de trazer constrangimento, de trazer sofrimento. Tem intérpretes dessas leis que são tão cruéis que eles conseguem dar a interpretação a essas leis favorável aos seus interesses em detrimento da família, em detrimento de pessoas que não advogam no mesmo sentido, e aí vão alijar essas pessoas. Isso não são leis divinas, isso são leis humanas, quando não interpretações humanas para servir seus propósitos, seus interesses. Então Jesus é um modelo a ser seguido, mas não foi o primeiro na divulgação das leis divinas, posto que, por estarem gravadas na consciência humana, respondendo à pergunta que nós fizemos no início, homens de bem tiveram a oportunidade, em sua época, de conhecê-las e divulgá-las. Cada um a seu tempo teve a oportunidade de conhecê-las, ganhar consciência, poder interpretá-las e se tornar mestres, divulgando esses ensinamentos. E dessa feita encontraremos muitas similitudes nos ensinos de Jesus aos ensinos de Krishna ou de Confúcio, pois a lei divina é comum a todos. Se nós pegarmos lá no Bhagavad Gita alguns trechos, e confrontarmos com os dizeres de Cristo, vamos ver que elas são idênticas. Opa, como assim? Jesus plagiou? Não, porque a lei ela é comum, ela vai trafegar durante toda a existência da humanidade, ela está permeada na consciência humana. Por isso que é semelhante às falas de Jesus a Krishna, a Confúcio e a tantos outros que você, ao se debruçar nessas leituras, vão encontrar e vão ter a certeza que Jesus, a grande maioria das suas falas estão pautadas nestas leis, e que você vai encontrar nos Vedas essa mesma informação. Então, note que essa lei ela é comum a todos, a toda a humanidade. E esses avatares que citei aqui têm essa missão de reviver na consciência da humanidade aquilo que ele esqueceu. E é por isso que existe essa similitude dessas informações. É por isso que Jesus vai trazer os mesmos textos que Krishna falava, que Buda falava, que Confúcio falava, e tantos outros que pautaram as suas vidas dentro dessas leis. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, ainda se faz necessário ensinar essas leis? Sim, amor ao próximo, caridade, que são tão desvirtuadas essas palavras para o homem não a compreende, o homem associa essas palavras às coisas materiais. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância
e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Os ensinos que a doutrina espírita nos apresenta precisam ser claros. Eles precisam estar apoiados dentro da razão, sem as fantasias, sem as alegorias. No passado havia necessidade de se falar com alegorias e parábolas, porque Jesus se referia a um povo ainda muito inculto, que não tinha compreensão. Então era preciso amoldar os seus ensinamentos, e por isso eu sempre digo, que não são minhas palavras, que Jesus foi o grande pedagogo que a Terra conheceu, porque ele conseguia trazer do ambiente em que ele estava falando modelos para adaptar aquilo que ele estava dizendo ao seu discurso. E assim, aquela população, aquelas pessoas com menor conhecimento, menor cultura, tinham a capacidade de entender as verdades que o Cristo nos apresentava. E até hoje estamos interpretando as parábolas e tirando novos ensinamentos dela. As parábolas, elas ensinavam simplesmente aquele básico da vida cotidiana da pessoa, como também a gente extraía dali outros ensinamentos que a gente continua extraindo até hoje e aprendendo com eles. Só que quando a doutrina chega, vamos lembrar a época, era o iluminismo, a razão sendo aflorada, por isso que os espíritos falam aqui pra gente. Temos que analisar com a razão. E com a razão nós vamos extrair cada vez mais ensinamentos valiosos para a nossa vida. E eles continuam essa questão, a questão 627, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, ele está nos dizendo que essas leis estão sendo revividas na consciência humana através do mundo espiritual, para que possa ser preparado o verdadeiro reino de amor que Jesus anunciou. Mas para que eles tenham essa condição de alicerçar os homens com essas leis, é preciso dar a nós a conhecer sem as falsas interpretações, sem eivadas de paixões, sem eivadas de egoísmo, sem estar eivadas ou falseadas em bases de interesse pessoal. É isso que a doutrina espírita está nos apresentando, uma lei pura, simples, como são as leis do Criador. As leis do Criador não são difíceis de ser entendidas, as leis do Criador não são difíceis de ser interpretadas. Aliás, eu penso que até o sentido dela é tão claro que ela dispensa a interpretação. A dificuldade nas leis do Criador, ela reside não na lei em si, mas na sua aplicabilidade. Aí sim ela reside a dificuldade. E aí sim o homem começa a criar uma série de interpretações equivocadas. E os espíritos vieram para dizer, não, isso não é verdade. O caminho a ser seguido, a lei a ser seguida é esta. Esse é o modelo a ser seguido. E nos oferece como modelo referencial o Cristo, para que você possa segui-lo, para que você possa efetivamente cumprir a vontade do Pai. Trabalhar para que você veja no outro você, que você tenha o sentimento de amor ao próximo, que você seja caridoso, que você seja, a palavra mais difícil de ser compreendida, justo, ou seja, ajustados à lei do Pai. Isso que é a dificuldade e que os Espíritos estão aqui para nos auxiliar e para fazer com que possamos compreender. A verdade é como a luz, pode ofuscar o homem, razão porque faz-se necessário o seu amadurecimento, seu progresso para compreender as leis divinas. Não é de agora que o homem recebe informações e orientações acerca dessas leis. Não é de agora. Porém, não é a todos que é dado a compreender. Então, por isso que os espíritos não podem chegar e jogar toda essa verdade na nossa frente, que nós não temos amadurecimento. É por isso que algumas vezes os espíritos esclarecem que existem mistérios que nós não estamos prontos para entender. Por isso que não nos é revelado momentaneamente. É preciso que a gente vá se acostumando com essa luz para que ela não ofusque as nossas vistas. Exatamente. Temos maturidade para ganharmos consciência. Isso só acontece no longo processo reencarnatório. Se visitarmos a história, haveremos de encontrar essa assertiva como verdade, em especial nos caldeus, os egípcios, os mitras, os gregos, os babilônios, os índios, os brahma, os persas e tantas outras civilizações a quem lhes fora revelado o complexo sistema de leis divinas.
servindo essas civilizações de base para a nossa atual compreensão. Então não é uma prerrogativa da doutrina espírita? Não. Não foi uma prerrogativa de Jesus apresentar as leis divinas? Não, elas já existiam. Aliás, nós temos dito repetidamente, Deus, para se explicar, colocou as suas leis. Deus não é aquele ser punitivo, aquele ser que está sentado no alto do trono com seus raios para atingir o homem. Não! Ele colocou suas leis. E as transgressões é que nos faz sofrer. O desalinhar nosso às suas leis é que nos faz efetivamente sofrimento, que nos faz chorar, que nos faz repetir as lições, voltar ao educandário. Como o Divaldo nos lembra sempre, a reencarnação é voltar ao educandário. Por quê? Porque transgredimos essas leis. Estamos fazendo o que hoje aqui? Retornando ao educandário. Porque não fizemos a lição direito. Não cumprimos a lei do Pai corretamente. Por isso retornamos. Então, essas leis estão aqui. As nossas transgressões é que nos fazem sofrer, é o que nos fazem voltar a esse educandário. E de tempos em tempos, nosso bom Pai, que nos coloca seres iluminados para nos mostrar o caminho correto a ser seguido. Por isso que temos essas similitudes, todas em locais diferentes, em épocas diferentes, todos falando da mesma lei, essa lei divina. Porque essa lei é uma lei não criada pelos homens, mas sim uma lei criada pelo nosso Criador, por Deus. E aí nos adverte, como ponto final, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Lá na questão 628 você encontra essa advertência, onde ele está nos dizendo, em linhas gerais, compreendei as leis divinas, trilhai o bom caminho alicerçado nessas leis, para que você encontre a felicidade, para que você entenda que as suas escolhas são a verdadeira causa do seu sofrimento ou do seu sucesso, que através dessa consciência, através dessa responsabilidade na escolha, nós ganhamos consciência, e quando ganhamos consciência, nos iluminamos, compreendemos a lei divina e passamos a não mais sofrer, passamos a não mais trilhar o caminho equivocado. As leis divinas, elas são claras. O que não é claro é a nossa compreensão a elas. E as nossas transgressões sempre, indiscutivelmente, nos trará sofrimento. Esperamos que vocês tenham gostado desse início da filosofia, onde nos é apresentada essas leis, a lei natural ou a lei divina. Seguiremos falando em mais leis para que a gente possa compreender. O mundo espiritual ele vem nos socorrer, vem nos reavivar a memória para que a gente possa encontrar o caminho da paz, da felicidade. Então, nos veremos no próximo encontro e rogamos ao Criador que a paz do Mestre Jesus, o modelo perfeito para o homem, o modelo perfeito para a humanidade, habite nos corações de todos nós. Fiquem em paz.